Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vê se está saindo, né? Estamos aqui iniciando a nossa escola. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queremos ver se estamos no ar. Está dando para nos ver. Amém. Vê se entra aí no seu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Acho que não está saindo. Está no ar. Nós vamos iniciar essa escola com uma oração. Hoje estou aqui no lar do evangelista Rosival, irmã Isabelle. Uma alegria muito grande desde ontem aqui. E ele vai estar orando para nós iniciarmos essa escola. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Oportunidade de mais um dia, mais um momento especial. E para mim é uma honra, é um prazer imenso estar aqui junto com todos, agradecendo a Deus pelas maravilhas, agradecendo a Deus
pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele tem nos feito. Portanto, quero já iniciar, junto com o pastor Gênesis, nosso presidente do Ministério de São Miguel Paulista, a obra de restauração. Queremos agradecer a Deus, né, por todos os bens, todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. E hoje, um dia especial, né, de estar participando com os irmãos, com todos os que estão nos assistindo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, aleluia, eterno, grande e poderoso Pai. Pai amado, meu Deus querido, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na sua presença, Pai, cuja aqui está o Senhor. E cremos, ó Deus, no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento especial, por mais um dia de vida, por esse momento ao qual o Senhor nos concedeu, meu Pai. Queremos agradecer, Pai, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo, meu Deus, que o Senhor ainda há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, quero também, meu Deus, agradecer ao Senhor, meu Pai, pela vida do pastor Gênesis, Senhor, que aqui está conosco, meu Deus. Pastor Gênesis, que o Senhor continue abençoando, continue fortalecendo, continue dando graça, meu Deus, para, meu Deus, continuar, meu Deus, esta obra que o Senhor tem, meu Deus, colocado nas mãos deles. Pai amado, meu Deus querido, queremos também pedir a bênção do Senhor sobre este ministério, meu Deus, que continue com o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Queremos, ó Deus, agradecer pela vida, meu Deus, de cada um que já está conosco assistindo, daqueles que ainda vão assistir, meu Deus, tome em tuas mãos, e que todo, meu Deus, que seja para a glória do nome do Senhor Jesus, que todos venham ser alcançados, meu Deus, toca no coração, alcança, meu Deus, esse espectador que está aí, meu Deus, Senhor, e vai assistir essa live, que a tua palavra, meu Deus, alcance esses corações, fazendo, meu Deus, meu Deus, o teu mover dentro desses corações, transformando, meu Deus, curando, libertando, salvando, em nome do Senhor Jesus, porque assim, meu Deus, como diz na tua palavra, que a palavra do Senhor, meu Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, meu Deus, entra com teu poder, a tua graça, nos abençoando, nos fortalecendo, meu Deus, através da tua palavra, meu Deus, usa, meu Deus, através das tuas misericórdias, o teu filho, meu Deus, a qual vai estar ministrando a tua palavra, Senhor, meu Deus amado, meu Deus querido, palavra do Senhor que cura, palavra do Senhor que liberta, palavra do Senhor que transforma, palavra do Senhor que restaura, Senhor, entra, meu Deus, com providência, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, porque sabemos que tu és o Deus que responde a qual tu disseste na tua palavra, Senhor, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ó Pai amado, meu Deus querido, tome em tuas mãos nossas vidas, nosso ser, Senhor, entra com teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, entregamos em tuas mãos, Pai, esse trabalho, entregamos em tuas mãos teus filhos, entregamos em tuas mãos teus servos, entregamos em tuas mãos, Senhor, os vizinhos da direita, da esquerda, entregamos, meu Deus, o Senhor, meu Pai, meu Deus, a todas as congregações, ó Deus, entregamos em tuas mãos, meu Deus, a todos que aqui, meu Pai, estão, os que vão chegarem, e, oh, meu Deus amado, e aqueles, ó Deus, que vão, meu Deus, assistir após, Senhor, tome eles em tuas mãos, usa com o teu poder a tua graça, a tua misericórdia, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Amém, amados. Deus abençoe você que já está conosco. Louvado seja o nome do Senhor, é muito bem-vindo, não é? Aqui estou na residência do nosso evangelista Rosival, e eu quero hoje abrir esse programa com uma homenagem póstuma. Ontem, pela madrugada, a Raquel, minha cunhada, foi recolhida aos tabernáculos eternos. Raquel Cople Bonfim,
que foi uma das mentoras da minha vida, me ajudou muito, e ontem o Senhor recolheu. Vai o nosso sentimento para o Wilson, para o André, para o Márcio, para toda a nossa família, como aqui em São Paulo também foi muito forte, né, a notícia, e eu quero hoje agradecer a Deus pela vida dela. Ela já está com o Senhor, nós ainda estamos aqui em tarefa, ela já está com o Pai Celeste. Eu quero oferecer a Deus um louvor, e neste louvor nós estamos exatamente agradecendo a Deus pelo trabalho que ela fez e pedindo um consolo ao Senhor para toda a família. Márcia Costa canta Minha Ressurreição. Essa é a nossa homenagem a toda a família. Bom fim. Vamos ouvir. Quando chamada eu for para deixar Glória a Deus. peso enorme desta minha cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. Já dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha aflição. Com ver a graça, a glória do porvir, na placidez sublime da amplidão. Feliz verei a pátria divinal, brilhando majestosa em frente a mim. Sim, quando da tribulação carnal, por meu Jesus eu for tomado, enfim, sob os calores de fulgente luz, no alvorecer da eternidade além, habitarei para sempre com Jesus, na apoteose universal do bem. A nossa vida aqui é passageira, mas há uma eternidade nos esperando. Raquel já está com o Senhor. Amém, queridos? Quero agradecer a presença de você que já está comigo. O pastor Werley está aí, não é? Simone Braga também está conosco aí. Deus abençoe, minha irmã. Zenaldo Santos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 5 do livro de Hebreus, não é? Nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, não é? E nós vamos agora já estar meditando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Hebreus, não é? E hoje meditarmos um pouco no sacerdote que nós temos ao lado do Pai Celeste e que intercede por nós. Está lá, não é? Olhando, intercedendo e naturalmente nos ajudando na nossa caminhada. Vamos ler, são 14 versículos de boas informações sobre o nosso sacerdote, sumo sacerdote, está aqui. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei.
como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí Ana Duarte. Bom dia, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe, bem-vinda. E todos vocês que já estão comigo. Queridos, nós vamos falar sobre Cristo como nosso sumo sacerdote, não é? Ele está sentado à direita de Deus. É muito interessante que a palavra fala sobre a ordem que Jesus é sumo sacerdote. Não é segundo a ordem de Arão. Quando nós lemos aqui em Lucas, nós vemos que ali, quando Zacarias vai entrar para oferecer sacrifício, tinha sido sorteado naquela vez, ele era segundo a ordem de Arão. Mas Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. E quando nós falamos de Melquisedeque, quando nós estudarmos o capítulo 7, nós vamos falar mais sobre Melquisedeque. Me lembro que quando estudava fazendo o seminário, Gisiel Gomes foi o meu professor, esse homem de Deus que ainda hoje brilha quando abre as Escrituras. Gisiel Gomes é um homem de Deus com muito conhecimento. Ele entrou na sala de aula e disse assim: olha, vocês não me façam perguntas sobre Melquisedeque. Foi a primeira palavra que, quando ele entrou lá da faculdade de Seminário Unido do Rio de Janeiro, ele disse essa palavra: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, é primeiramente, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Agora vai identificar o Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Não há muitas explicações de quem era Melquisedeque, mas Melquisedeque, ele está num sacerdócio tipo de Cristo, não é? Porque o sacerdócio de Cristo não cumpre uma ordem por um tempo e depois morre, não. Cristo não morreu, ressuscitou e está na presença de Deus, não é? Está na presença de Deus e não sai de lá. Está do lado do Senhor, louvado é o nome de Jesus, né? Então, queridos, vamos falar primeiro sobre o trabalho do sacerdote, né? A Bíblia fala sobre profeta. Qual é a missão do profeta? A missão do profeta é trazer Deus ao povo. Qual é a missão do sacerdote? Levar o povo a Deus. Vai interceder, vai ajudar, vai ser aquele instrumento de Deus na terra para estar levando as suas necessidades a Deus. É o que Jesus faz. Ele está sentado à direita do Pai. O que ele está fazendo? Intercedendo por você, intercedendo por mim. E está também nos ajudando. É o nosso amigo presente, é o nosso ajudador. É um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o sumo sacerdote que está lá no céu, na presença de Deus, não é?
lá intercedendo, ele conhece. E nós temos uma vantagem, porque ele, como nós, ele hoje está num corpo lá, olha para mim, vocês estão me vendo. Jesus está lá na eternidade num corpo assim como o meu, só que glorificado, incorruptível, não é? Louvado Deus Senhor, que ele, quando foi sepultado, foi num corpo animal. Quando ele ressuscitou, ressuscitou num corpo espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o sumo sacerdote que nós temos lá. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse sumo sacerdote, porque então o nosso texto, como nós já lemos, e nós fizemos uma leitura do capítulo 5, eu quero ir também para o nosso texto devocional, que está no Salmo 110. O salmista também fala sobre esse Cristo maravilhoso que é o nosso. Ele diz assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres. Ferirá a cabeça de grandes terras. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Este é o Senhor que nós servimos. Este é o sacerdote que nós temos. Está aí Cláudia Silva Santos, a paz do Senhor, pastor. Aleluia, Gênesis. Estou no trabalho, não deu para mim ir à igreja, mas estou aqui ouvindo a palavra de Deus. Um abraço, querida, tudo de bom para você. Então, queridos, quando nós estudamos o livro de Hebreus, já dissemos isso em outras aulas, não é? O livro de Hebreus foi escrito para sacudir os crentes, os cristãos que estavam voltando para o judaísmo. E aqui nos está sendo apresentado que sacerdote que nós temos. Todos os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, passaram por um período, morreram e estão esperando a ressurreição para voltarem. Jesus morreu, ressuscitou, está à presença de Deus e está nos apresentando diante do Senhor. Nós lá somos acusados, e lá Jesus, como diz 1 João no capítulo 2, e Jesus está lá nos defendendo. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso. Agora nós queremos falar um pouquinho sobre Hebreus 5. Hebreus 5 investiga o significado da nomeação de Jesus como sumo sacerdote e aborda a imaturidade espiritual dos leitores, né? O capítulo começa destacando as qualificações de um sumo sacerdote que deve ser escolhido dentre o povo designado por Deus. Quer dizer, quem escolhe não é o homem, quem escolhe é Deus. O autor, que Jesus, sendo filho de Deus, foi nomeado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, figura misteriosa do Antigo Testamento. Pouco se sabe de Melquisedeque, não é isso? Que prenunciava o sacerdócio de Cristo, não é? Estava ele ali já prenunciando o sacerdócio de Cristo, que não seria segundo a ordem de Arão, não, é segundo a ordem de Melquisedeque, que tipificava já o Cristo Jesus que viria, amém? O autor expressa preocupação com o crescimento espiritual dos leitores, afirmando que eles se tornaram lentos no entendimento das profundas verdades de Deus.
como nós precisamos estar nos aproximando de Deus através da leitura da palavra, da meditação da palavra, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele estava lá no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, nos dias dos apóstolos, mas está conosco também. Glória a Deus por isso, não é? Está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Mas para você desfrutar dessa presença de Cristo hoje na sua vida, é preciso você crer, é preciso você entender que o Deus da Bíblia é o Deus de hoje. Senão nós vamos falar da história, de um Jesus histórico. Ele é histórico porque ele está na história, mas ele é presente porque ele está vivo. Glória a Deus por isso. Não é isso, amados? Então nós precisamos de estar muito atentos a tudo isso. Ele aponta que eles, falando-se com respeito àqueles cristãos que estavam querendo voltar para o judaísmo, né? Ele aponta que eles já deveriam ser professores, mas estavam precisando de alguém que lhes ensinasse os princípios básicos dos oráculos de Deus. Ele, né, o escritor aqui no livro de Hebreus, ele os encoraja a ir além dos ensinamentos elementares e avançar para a maturidade espiritual. O que o Senhor espera de nós, os cristãos? Você que já conhece o Senhor, que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, é você mostrar que o Deus da Bíblia é o Deus presente, é o Deus de hoje, é o Deus de agora. Ele curava, ele continua curando. Ele salvava, ele continua salvando. Ele renovava, continua renovando. Ele está hoje presente, como sempre esteve. Nunca se aposentou, nem nunca vai se aposentar. O que ele espera de nós é isso. O capítulo enfatiza a obediência e humildade de Jesus como sumo sacerdote que ofereceu orações e súplicas a Deus com grande clamor e lágrimas durante a sua vida terrena. Aqui ele já intercedia pelos seus discípulos, mostrava a eles, ele não mostrava falando, ele mostrava fazendo. E é o que nós precisamos também entender e fazer, queridos. Não é isso? Por meio do seu sofrimento e obediência, Jesus foi aperfeiçoando, né? E foi aperfeiçoado como fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o Senhor não envelhece. A Bíblia diz, eu, Senhor, não mudo. Não é? E o autor, no entanto, adverte os leitores que discutir o tema de Melquisedeque é difícil de explicar por causa da sua estupidez espiritual. Isso, poderoso Deus, aleluia. Amados, a falta em nós, às vezes, o entendimento, a profundidade do Deus que nós servimos. Não é isso? Deus poderoso. Ele expressa o desejo de que eles cresçam em discernimento espiritual e em maturidade para compreender as verdades profundas sobre o papel de Jesus como sumo sacerdote. Não é, queridos? Quando você falar de Jesus, é muito bom que você tenha experiência com ele, porque primeiro o Senhor não muda, segundo o Senhor não enfraquece e terceiro ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consolação dos séculos. Nós andamos pela fé, mas ele está do nosso lado. Eu disse que a obra torna a fé visível. Você disse que crê, como disse Tiago, mostre a tua fé pelas tuas obras. Porque, querido, se você diz que tem fé, mostra através do que você realiza no reino de Deus. Em termos gerais, Hebreus 5 enfatiza o significado de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é muito interessante. Ele aborda a imaturidade espiritual dos leitores e o chama a ir além dos ensinamentos elementares para alcançar uma compreensão mais profunda
e crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, Meu Deus. não é? Você, como está lá no livro de Provérbios 4:18, a vereda, né? A nossa vereda deve ser como a luz da aurora, que vai iluminando até ser dia. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Ontem na meditação nós líamos isso para o nosso povo, porque de fato nós precisamos ter uma vida de crescimento, né? O que está escrito aqui no 18? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que ter uma vida de crescimento, porque o nosso Deus, ele vai se manifestando a todos nós de acordo com que nos aproximamos dele e cremos nele também. Não é isso? O capítulo destaca a obediência e a humildade de Jesus como fonte de salvação eterna e o seu sacerdócio. Mas nós continuamos. Nós agora vamos comentar os versos. Vamos começar do 1 ao 4. Esses versículos explicam o que significa ser um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote deve ser uma pessoa, tá? De 1 a 3, chamado por Deus. É muito importante, porque a Bíblia diz, lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas você tem que almejar, buscar e deixar Deus confirmar. Como diz, você tem aspiração, vocação, chamada, preparo e consagração. São os 5 passos se você deseja. Você está desejando algo muito importante. Agora procure se qualificar, se preparar. Deixa o chamado de Deus acontecer na tua vida. Ele representa o povo, quer dizer, o sacerdote, o sumo sacerdote. E assim deve identificar-se com a sua natureza humana. Olha só. Mas também representa Deus para o povo. E por isso deve ser chamado por Deus para o seu serviço. É difícil alguém ministrar, pastorear, ser um sacerdote de Deus se Deus não te chamou. Você pode almejar e esperar em Deus. Nós vamos ver agora, ainda no verso 1, não é? Os dons e sacrifícios. A principal referência aqui é a de trabalho do sumo sacerdote no dia da expiação. O único dia do ano em que o sacerdote estava no Santo dos Santos, né? Está lá em Hebreus 9, 7 a 10, para expiar os pecados do povo e interceder por ele. Essa é a missão do sacerdote. A expressão ignorante e errados, né? E errados refere-se àqueles do povo que houvesse pecado sem querer, né, sem a real intenção de fazê-lo. Está lá em Números 15, 30 a 36. É o que o texto fala. Era exigido que o sumo sacerdote oferecesse um sacrifício, tanto pelo povo como também por si mesmo. Porque quando um sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, ele tinha um cordão amarrado na sua cintura e sininhos. Enquanto ele andava lá os que estavam de fora ouvia. E lá, caso ele entrasse em pecado, se ele não tivesse condições de entrar naquele lugar, ele era fulminado e ninguém poderia entrar para tirá-lo, então puxava. Então, como o homem precisava de estar preparado para entrar na presença de Deus. A chamada por Deus, vamos lá. Arão foi nomeado para a função de sacerdote pelo próprio Deus, está lá em Êxodo 28, 1. Assim também seus sucessores, está em Números 20, 23 a 28 e 25, 10 a 13. Aqueles que desafiaram o chamado de Arão ou nomear a si mesmo como sacerdotes foram mortos por Deus. A coisa é muito séria, irmãos. Às vezes as pessoas estão disputando o ministério, querem tomar o lugar do pastor, ou criam até politicamente, aí começa a se criar, não é, aquela confusão. Isso nós temos exemplo em Números, no capítulo 16, onde narra, não é, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Nesse capítulo número 16 do estudo é narrado no momento em que Corá
o levita, juntamente com Datã e Abirão, rebelam-se contra Moisés e Arão e foram ter com eles, levando ainda, isso aqui é muito sério, hein? Isso aqui serve para nos despertar com respeito a querer tomar o lugar sem ser chamado por Deus, né? Dizendo que toda a congregação era santa e não havia razão para que Moisés e Arão fossem exaltados. É muito sério isso daí. Queixaram-se ainda que foram retirados do Egito e até aquele momento não haviam sido levados a uma terra que manava leite e mel. Meu Deus. Nós temos que esperar em Deus. Você não pode querer entrar no tempo de Deus e querer que as coisas aconteçam como você acha ou pensa. Então, como é que nós entendemos aqui? Então, Moisés mandou que tomassem incensário e no dia seguinte colocassem fogo e incenso sobre eles e na porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a todos. Ele ainda mandou que a congregação se afastasse da habitação de Corá, Datã e Abirão. Eram os rebeldes, né? Após acontecer o que Deus fez com que eles lá, todos os seus bens e família fossem engolidos pela terra, ainda vivos, de forma que pereceram. A rebelião é considerada como pecado de feitiçaria. E quando alguém se rebela contra o ungido de Deus, contra a liderança que está ali lutando, preparando o povo para servir a Deus, eles vão enfrentar o próprio Deus. Aqui está o exemplo que nós temos deixado nesse dia de rebelião. Os 250 homens que estavam ao lado deles também morreram, porém esses foram consumidos por fogo, o qual saíra da parte de Deus. Então o Senhor mandou que recolhesse os incensários deles e transformassem em lâminas que seriam colocadas sobre a cobertura do altar e serviriam como recordação perante toda a congregação. Por fim, o capítulo relata que, ainda no dia seguinte, os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, os acusando de matarem o povo do Senhor. E se reuniram contra eles, oportunidade em que a nuvem do Senhor e a sua glória apareceu. Queridos, a rebelião, a dissensão, a discussão, a disputa por poder, isso não deve acontecer no reino de Deus. Fiquemos em paz. Deus é o cabeça da igreja através de Jesus. E nada vai suceder sem sua permissão. O que nós precisamos é de estar atentos, submissos, buscando, louvando e se colocando nas mãos do Senhor, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Moisés, ao perceber que a ira de Deus mandou que Arão tomasse o incensário e fosse até a congregação fazer expiação pelo povo, porque o Senhor havia se indignado e enviado uma praga. Arão foi e, em meio aos mortos, se colocou de pé. Neste momento cessou a praga. 14.700 homens morreram. A coisa é muito séria, queridos. Todas essas coisas são escritas para que nós tomemos cuidado ao servir o Senhor, ao estar na casa do Senhor. Você pode orar, Deus é o cabeça, Deus intervém. Você pode falar, mas com muito cuidado, sem paixão íntima, sem desejos políticos. Deus Ele não quer política no meio do seu povo, Ele quer louvor, quer adoração, quer serviço. Faz a obra de Deus, faz o que está nas tuas mãos para fazer e deixa que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer para a glória do nome dEle. Cristo não chamou a si mesmo para o ofício de sumo sacerdote, o Pai o chamou. Tanto o Salmo 2,7 como o Salmo 110,4 são citados aqui para provar esse fato. O Salmo 2,7 também é citado em Hebreus 1,5 para provar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Agora o autor usa a citação para afirmar o relacionamento especial de Jesus com Deus o Pai. A citação do Salmo 110 destaca a natureza eterna do sacerdócio de Jesus.
Ele é e será o mediador entre Deus Aleluia. e nós, os homens, para sempre. Ele está lá, 2,5 de Timóteo. Não é isso mesmo? Não temos outro mediador a não ser o Senhor, entre Deus e os homens. Ele está lá, ele pode estar. Ele, quando apresenta e advoga a nossa causa, ele tem um argumento forte. Com o meu sangue eu paguei o preço pela humanidade. Então ele intercede porque ele é o nosso mediador, o nosso intercessor e quem deu a vida por todos nós. Amém? Cristo não ofereceu sacrifício por si mesmo, mas ofereceu por nós clamor, lágrimas, orações e súplica de uma vida e morte de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ouvido e seu sacrifício aceito por causa de seu temor, que é a obediência reverente. Foi resgatado da morte pela ressurreição. Glória a Deus. Aprendeu a obediência. Jesus não precisava aprender a obedecer como se antes fosse desobediente, mas teve de passar pela experiência de obedecer à vontade do Pai como homem, porque ele se fez homem e ele tinha que recuperar aquele que tinha caído, que era o homem. Ele aprendeu a natureza da obediência. Eu já estou no verso 9. Sendo ele consumado. Esta frase não sugere que Jesus não fosse antes consumadamente perfeito. Significa que cumpriu com total sucesso o plano de Deus para ele. Glória a Deus. Quando ele na cruz disse essa palavra, Pai, está tudo consumado. Ele tinha realizado a salvação. Ele tinha realizado o resgate. Ele tinha satisfazido o que Deus cobrara para trazer o homem de volta a si. Como está lá no capítulo 19, verso 10 de Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele com seu sangue, com seu sacrifício, pegou a mão do homem, pegou a mão de Deus, ajuntou, como está lá em 2 Coríntios 5,17, como é que está lá? Deus, né? Se alguém está em Cristo, né? E agora Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados. Glória a Deus, irmãos. Suportou sofrimento e tentação como ser humano para que pudesse agir verdadeiramente como nosso sumo sacerdote, compreendendo nossas fraquezas, porque ele também experimentou um corpo como o nosso, que coisa, não é? E intercedendo por nós diante de Deus. Causa aqui e significa fonte. A obediência de Jesus ao Pai o conduziu ao Calvário, à própria morte na cruz. O sacrifício do único ser humano sem pecado em nosso lugar tornou a causa a fonte da nossa salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Os lares onde Jesus entra através da decisão de um homem, de uma mulher, de alguém. Eu digo sempre, quando uma pessoa aceita Jesus, acende uma lâmpada numa família, porque a luz, por menor que seja, ela espanta as trevas. A luz, por onde chegar, ela começa a iluminar. E quando a Bíblia fala em luz, fala do conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Traz Deus neste lar, traz Deus nesta família. Chamando aqui significa designado ao introduzir o título formal de Cristo como o sumo sacerdote. Já estou no versículo 11 agora, queridos. Embora o autor de Hebreus tenha muito mais para dizer sobre o sacerdócio de Jesus, será de difícil interpretação para os leitores desta carta, que são classificados como negligentes para ouvir. Queridos, quando a palavra estiver sendo ministrada, quando o louvor estiver sendo cantado, quando o testemunho estiver sendo dado, fique atento, porque Deus fala pelo louvor, Deus fala pelo testemunho e finalmente Deus fala pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como precisamos de estar atentos, irmãos, ouvindo. Quando eu leio Hebreus, aqui no capítulo de número 2, capítulo de número 4, Hebreus 4, no versículo 2, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles,
mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Você tem que ouvir o testemunho, ouvir o louvor, porque Deus fala pelo louvor, Deus fala pelo testemunho, Deus fala pela palavra, mas se não houver fé no teu coração, você está distraído, ou você não está crendo. O poder da palavra, o poder da revelação está pela fé. Não é aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Você está num culto sentadinho ali, não deixe o teu pensamento vir nas suas necessidades, nos seus problemas ou de alguém. Adore, adore, porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem espírito e verdade. Então você está na casa de Deus de fato e de verdade, atentos ao que Deus está falando. Daí é preciso estar com a fé. Difícil interpretação aqui citado para os leitores desta carta, que são classificados como negligentes para ouvir. Negligente significa descuidado. Quando essas pessoas ouviram a palavra de Deus, ou quando ouvirem a palavra de Deus, não devem ter se mostrado certamente prontas e aptas para aceitá-la. Isso não é para mim, cuidado, a palavra é para você, tome posse dela. Às vezes as pessoas, quando está no seu serviço, ela vai nas bandejas, escolhe o que ela gosta. No reino de Deus não self-serve. Abre o coração, deixa Deus entrar na tua vida, porque Deus entrando na tua vida, Ele te liberta, Ele te consola, Ele te fortalece, mas é preciso que você creia que Ele está ali, amém? Hebreus 6, 11 e 12 mostram-se descuidadas, preguiçosas na fé. Seria então tarefa difícil de explicar a verdade para elas. Como é que eu vou explicar as verdades de Deus se você abre a Bíblia e não crê nela como palavra de Deus? Ou quando crê, diz assim, mas isso foi escrito para um povo distante, é outro povo, era outro idioma, não tem nada a ver comigo. Como não tem? A palavra de Deus, como foi feito aqui, como foi falado na oração do evangelista Rosival, não é? Ela é como espada de 2 gumes, elas penetram as juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos do coração. Ela vai ali como remédio, ela vai ali para curar, ela vai ali para te dar paz, ela vai ali para te dar confiança, ela vai ali para botar alegria onde há tristeza, aleluia e glória a Deus. Ela vai ali para renovar suas forças. Você entrou na casa de Deus. Às vezes as pessoas passam horas e horas na internet, mas quando chega na igreja, toda hora olha para o relógio, desse culto não vai terminar. Deixa Deus entrar na tua vida. Não fique preocupado em sair da presença de Deus. Não se apresse em sair da presença de Deus. Aproveite os minutos, porque muitas das vezes você está tendo a sua última oportunidade de se reconciliar com Deus, ou de alcançar os favores de Deus para a sua vida, e você está com a cabeça longe. Que pena, não é, querido? Está aí. O autor prepara seus leitores para receber o ensinamento sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Primeiro, reprova a imaturidade espiritual deles. Está lá em Hebreus 5, 12 e 6 a 3. E o fato de haverem abandonado o progresso à maturidade. Observe que todos os verbos, nos versos 4 a 6, estão no passado. Recorde, então, alguns feitos espirituais dignos da parte deles, e faz com que se lembrem das promessas que Deus lhes tinha ofertado. Mas você, para tomar posse da promessa, você tem que crer. Amém. É como Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus está presente, Ele está presente, a palavra, o louvor, como já dissemos, e o testemunho. Mas você tem que estar com o coração aberto para crer. No versículo 12,
ele fala sobre reprovando. Vocês já deviam ser mestres pelo templo. Sugere que muitos dos cristãos já deviam ser instrutores no sentido formal. Que coisa interessante, não é, queridos? Às vezes, ao invés do crescimento da pessoa para transmitir a outros as verdades de Deus, ele continua fechado. Eu não sei se é verdade. Será que é para mim, querido? Toda a palavra de Deus, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela revelação da palavra vocês estejam firmados no Senhor Jesus. Amém, querido? Primeiros rudimentos significam as verdades básicas aprendidas pelos crentes sobre a fé. Quando você entrou na igreja, você era menino, mas espera-se que o menino cresça. Como na vida natural, você tem uma criança de meses, depois ela tem 1 ano, 2 anos. Você espera que essa criança desenvolva, que essa criança comece a ficar madura. É o que o Senhor quer que você e eu sejamos no campo espiritual também, não é isso? A expressão como se refere a beabá na alfabetização ou na tabuada, não é? Então, o que o Senhor espera de nós? Das 4 operações fundamentais em aritmética, os primeiros rudimentos são, enfim, os elementos básicos a partir dos quais tudo o mais no saber desenvolve. Você começa devagar, mas você tem que crescer. Agora ele diz assim, necessitais. Esses cristãos haviam regredido por causa do não uso do que aprenderam. Se uma pessoa não pratica o que aprende, esquece. E é preciso que lhe ensine novamente a mesma coisa. Não usar, não pôr em prática, não exercer, é esquecer. Então, se você ouve a palavra, mas não põe em prática, primeiro você não tem uma experiência com Deus, porque a experiência vem da prática. Se Deus disse, vai e prega o evangelho que ele vai salvar você, mas eu não prego porque ele não vai crer. Como é que você sabe que ele não vai crer se você não prega? A tua missão é pregar. O convencer, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas como crerão se não há quem pregue? Você tem que pregar, e não é só com palavras, não, é com vida também. Porque as pessoas têm que ver a sua transformação para crer no Deus que transforma. Agora ele vai falar de alimento sólido. O autor ilustra deste modo os ingredientes do crescimento espiritual. O leite equivaleria os primeiros rudimentos, o alimento sólido, a revelação mais ampla. Começamos então com o processamento da verdade. Está lá em 1 de Pedro 2,2, exercitando o princípio da prontidão para aprender. Gradualmente, ativamos o princípio da prática para a retenção da verdade. Você quer guardar no coração a palavra? Faz igual o salmista, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Queridos, Deus quer se manifestar a você como o Deus de hoje. Você conheceu o Deus de ontem, ou conhece, você lê sobre o Deus de ontem, mas agora você precisa do Deus de hoje, Deus presente, aquele que diz imutável, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é isso? Então está aí o que nós precisamos. Eu já estou no verso 13. Não está experimentado na palavra da justiça. Grande parte dos primeiros leitores desta carta não tinham necessariamente falta de informação em relação à justiça. O que não tinham era experiência em praticar a informação que possuía. Você crê que Deus cura? Quantas vezes você já orou e viu Deus curar? Você crê que Deus salva? Quantas vezes você já pregou e viu o homem ser salvo? Você crê que Deus transforma? Porque primeiro você tem que experimentar essa transformação. Primeiro você tem que experimentar esse Deus que ouve, para que você tenha coragem de chegar para o paralítico e dizer,
Anda em nome de Jesus. Você já fez isso, já aconteceu. Você já viu uma pessoa desenganada, pronta para ser quase que sepultada, a família chorando, e você ministrar a palavra e ver essa pessoa levantar e caminhar, porque esse é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Olhe para mim que eu já vi Deus fazer tudo isso. Já vi o paralítico andar. Já entrei no lar de uma pessoa que estava nas últimas, foi para morrer em casa. E essa pessoa dizia para mim assim: ah, pastor, não aguentava nem falar disso. Se Deus me curar, eu vou lá na sua igreja. Isso aconteceu lá na selva, lá em Uruará. Visitamos um homem desenganado, não tinha mais esperança. A família já chorava porque ele estava uma pandemia naquela cidade que estava matando, e ele tinha sido apanhado e ia morrer. Ele só disse para mim isso: se Deus me curar. E eu olhava para ele e dizia: já está com o pé na cova, mas eu vou ministrar. Ministrei, falei, orei e fui embora. Era sexta-feira. Quando chegou no domingo, ele estava com a família dele toda na igreja. Aleluia. Porque o Deus de ontem, Glória aleluia, glória a Deus, aleluia. é o Deus de hoje. Eu tenho visto esse Deus, por isso Poderoso. prego com tanta ênfase, com tanta certeza, porque de fato Ele está aqui, Ele está aí. É preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que buscar de Deus essa força, queridos. A maturidade vem com a prática. Ao praticarmos a justiça, temos menos dificuldade em distinguir o bem e o mal. Menino, aqui a qualificação na imaturidade cristã. A criança geralmente tem pouco discernimento e autodisciplina. Precisa ouvir, não constantemente, para poder vir a entender. O crente maduro está apto a saber a diferença entre o bem e o mal e controlar seus apetites pecaminosos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Quando a Bíblia fala perfeitos, refere-se aos cristãos espiritualmente maduros. Não é? A sua vida vai crescendo de acordo com as suas práticas, né? Porque você tem que provar. Jesus diz: provar e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar. Você não vai ver Deus escondido, ou nas quatro paredes, ou parado. Você vai ver Deus se lançando. Aleluia. Esses sinais seguirão. Ele vai seguir. Ninguém segue alguém parado. Alguém segue alguém andando. Aleluia. Você vai seguir. Os sinais vão seguir aqueles que crerem. E os que crerem, aleluia, glória a Deus, vão fazer a obra de Deus. Meu Deus. Então eu repito, perfeitos refere-se aos cristãos espiritualmente maduros. Costume significa prática ou hábito. Aqueles que têm o costume ou o hábito de obedecer à mensagem de justiça amadurecem na fé e estão prontos para discernir o bem, tanto bem quanto o mal. Amém, queridos? Nós já gastamos 53 minutos. Eu não vou dizer que gastamos, não. Nós ganhamos, né? Porque nós não gastamos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. Amém? E eu quero pedir agora aqui o nosso louvor 137 do cantor cristão. Eu vou pedir aqui ajuda, né? 137 do cantor cristão, para nós encerrarmos essa aula, e já vou querer orar pelos nossos aniversariantes. Amém, queridos? 137 do cantor cristão. Então nós vamos já clamar ao Senhor, né? Abra o seu cantor aí no 137 do cantor. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. 137 do cantor cristão, que é um louvor que nós sempre encerramos a nossa aula. Amém? Então você já está convidado a estar conosco nesse louvor para o encerramento. Amém? 137 do cantor cristão. Vamos lá? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Rei.
ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Agora eu quero conhecer os aniversariantes desta semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique seus anos de vida, sobretudo na presença de Deus. Amém, querido? Não esqueça. E vamos ler o Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? Deus te abençoe e multiplique esses anos. E eu quero te convidar para o meio-dia, assistir o Clamor do Meio-Dia, estaremos aqui. E às 18 horas, o Clamor das 18 horas com os nossos irmãos. Vamos continuar orando pela nossa Assembleia Geral, né? Já na próxima semana, 29, 30 e 31, ali no Sítio Canaã, nosso presidente, pastor Ademir Chaves, está convocando todos nós estaremos lá em nome de Jesus, para também levar o nosso apoio, a nossa oração e a nossa participação. Né? Vamos estar orando para Deus abençoar as caravanas que estarão indo, não é? E que Deus abençoe toda a direção daquela Assembleia, o Espírito Santo tome a direção. Obrigado você estar comigo, esteve, não citei o nome de todos, mas os seus nomes estão diante do Senhor, e eu tenho certeza que a palavra foi edificante para a sua vida, e o que eu não pude transmitir, porque sou limitado, o Espírito Santo te dará entendimento, amém? Vamos orar, e às 18 horas nós estaremos voltando. Hoje estou no Paranapanema, com a nossa igreja aqui, nosso querido pastor Amadeus, evangelista Rosival, Edson, e todo esse grupo glorioso, que ontem nós tivemos um grande trabalho, né? E você vai estar assistindo ele, que nós vamos estar passando para vocês em etapas, como temos feito, amém? Deus abençoe e uma semana muito abençoada para vocês. Oremos. Pai, obrigado por esses momentos que passamos meditando na Tua Palavra, e o Teu Espírito Santo com certeza tem falado conosco, Pai. Abençoe aqueles que nos ouviram, aqueles que ouvirão depois através dos grupos. Também te peço uma bênção especial para aqueles que aniversariaram esta semana, Pai, que tenham os seus dias aumentados na Tua presença. E te peço que os abençoe, os guarde, os livre do mal, assim como todo o Teu povo na terra. Também nos prepare para a nossa Assembleia Geral, que vai acontecer 29, 30 e 31 de março, ali no Sítio Canaã, Pai. Que o Senhor tome aquela Assembleia, tome os seus líderes, aqueles que estarão na responsabilidade de administração, pregação e louvor. Que o Senhor esteja conosco. Também abençoe as viagens e as caravanas que estarão se dirigindo àquele local, Pai. Eu oro entregando em Tuas mãos. Agora todos que estão comigo nesta escola, Pai. E aquele que colocou um pedido, Tu sabe a necessidade, seja qual for ela. Eu quero agora interceder e colocar nas Tuas mãos e pedir a Tua resposta, a Tua intervenção. Agora, Pai, eu encerrar esta oração, quero pedir o consolo para a família da Tua serva que já está contigo, Raquel Bonfim. Abençoa nossos corações, consola e toda a família mais próxima, como o Wilson, o André, o Márcio, e toda a família eu entrego nas Tuas mãos. Que o consolo nos venha, Pai, para nos ajudar. Eu sei que é um até breve, daqui a pouco estaremos todos juntos na eternidade. Mas nós outros que ainda estamos aqui, a Teu serviço, dá-nos força e graça para que em todos os dias estejamos a Teu serviço e Te servindo e servindo a Teu povo. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. A bênção apostólica com a evangelista Rosival. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, e todos que digam amém. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana muito maravilhosa. Fique na paz todos.